Existe uma verdade antiga que os filósofos estoicos compreenderam há mais de 2000 anos e que a ciência moderna está apenas começando a redescobrir. O corpo humano possui uma capacidade extraordinária de renovação que não respeita o calendário cronológico que a sociedade nos impõe. Marco Aurélio escreveu em suas Meditações que a natureza concedeu a cada ser vivo os mecanismos necessários para prosperar em seu ambiente, e conosco não seria diferente. O que acontece é que ao longo das décadas, especialmente após cruzarmos a marca dos 60 anos, começamos a acreditar em uma narrativa limitante que nos foi repetida inúmeras vezes. A de que o declínio físico e mental é inevitável, irreversível, e que devemos simplesmente aceitar a deterioração como parte natural da existência. Mas os estoicos nos ensinaram algo fundamental sobre a dicotomia do controle. Há coisas que estão completamente fora do nosso alcance e há coisas sobre as quais podemos exercer influência direta e transformadora. A passagem do tempo pertence à primeira categoria, mas a maneira como nosso corpo responde a esse tempo pertence inteiramente à segunda. Sêneca, em suas cartas sobre a brevidade da vida, não estava apenas falando sobre aproveitar cada momento, mas sobre a responsabilidade que temos de cuidar do único veículo que nos foi concedido para experimentar esta jornada terrena. A sabedoria estoica sempre nos direcionou para uma vida de virtude prática e não de especulação teórica vazia. Quando Epíteto falava sobre viver de acordo com a natureza, ele não estava sugerindo uma existência passiva ou resignada, mas sim um alinhamento ativo e consciente com os princípios naturais que governam nosso organismo. Hoje vamos explorar 5 hábitos fundamentais que funcionam como interruptores biológicos de rejuvenescimento. E cada um deles está profundamente conectado aos 4 pilares da filosofia estoica: sabedoria prática para compreender como funcionam, justiça para honrar nosso corpo como templo da consciência, coragem para implementar mudanças, mesmo quando a sociedade nos diz que já é tarde demais, e temperança para manter o equilíbrio necessário sem cair em extremos prejudiciais. Estes hábitos não são novidades revolucionárias inventadas por algum guru moderno, mas sim práticas ancestrais que nossos antepassados seguiam naturalmente e que a vida contemporânea nos fez esquecer. O primeiro destes hábitos transforma completamente nossa relação com a alimentação e com os ciclos naturais de descanso que o corpo necessita. O jejum inteligente, praticado por um período de 14 a 16 horas entre a última refeição do dia e a primeira do dia seguinte, representa muito mais do que uma simples estratégia alimentar. Trata-se de um exercício profundo de temperança, uma das virtudes cardeais do estoicismo, que nos ensina a dominar nossos impulsos e desejos imediatos em favor de benefícios superiores e duradouros. Vivemos em uma sociedade que nos bombardeia constantemente com mensagens para consumir, comer, satisfazer cada pequeno desejo assim que ele surge, como se nossa felicidade dependesse de nunca experimentarmos o vazio ou a espera. Mas os estoicos sabiam que a verdadeira liberdade vem justamente de nossa capacidade de escolher não atender a cada impulso que nos atravessa. Durante essas horas de descanso digestivo, algo extraordinário acontece dentro do nosso organismo. Um processo chamado autofagia se intensifica, onde as células literalmente se limpam e reciclam componentes danificados, criando espaço para estruturas novas e funcionais. Os níveis de insulina caem naturalmente, permitindo que o corpo acesse suas reservas de gordura como combustível, e o hormônio do crescimento humano, essencial para a manutenção muscular e óssea, pode se elevar significativamente. Este não é um sacrifício ou uma punição que impomos ao corpo,
mas sim um presente de renovação que oferecemos a cada célula. Marco Aurélio praticava regularmente períodos de abstenção alimentar, não por ascetismo religioso, mas porque reconhecia que o domínio sobre as necessidades básicas fortalecia sua capacidade de governar suas emoções e pensamentos. Quando começamos o jejum inteligente, especialmente após os 60 anos, não estamos lutando contra a natureza, mas colaborando com os ritmos circadianos ancestrais que ainda vivem dentro de nós. O segundo hábito fundamental conecta-se diretamente com a virtude estoica da coragem e da disposição para enfrentar desconfortos temporários em busca de fortalecimento duradouro. Estamos falando do exercício de alta intensidade, mas não da maneira que a maioria das pessoas imagina ao ouvir essa expressão. Não se trata de passar horas intermináveis em academias ou de se submeter a rotinas extenuantes que deixam o corpo esgotado e vulnerável a lesões. A sabedoria prática nos ensina que sessões muito curtas, durando apenas 20 a 30 segundos de esforço verdadeiramente intenso, alternadas com períodos de descanso ativo, podem ativar as mitocôndrias, as pequenas usinas de energia dentro de cada célula, de uma maneira que nenhum exercício prolongado e moderado consegue fazer. Este tipo de estímulo cria um efeito em cascata, que força o organismo a produzir novas mitocôndrias, expandindo literalmente nossa capacidade de gerar energia vital. Além disso, esses breves momentos de intensidade elevam os níveis do hormônio do crescimento em até 300%, revertendo processos que a medicina convencional considera irreversíveis após certa idade. Epiteto nos ensinou que devemos treinar o corpo para que ele se torne um servo obediente da mente, e não um tirano que nos dita limitações baseadas em medos ou preguiça. Quando uma pessoa de 65 anos realiza sua primeira série de exercícios intervalados de alta intensidade, ela não está apenas movimentando músculos, está declarando ao universo e a si mesma que recusa a narrativa de declínio inevitável. Está exercitando a coragem estoica de desafiar convenções sociais que querem nos convencer de que após determinada idade, devemos nos contentar com caminhadas lentas e atividades suaves. Há um lugar para essas práticas mais gentis, certamente, mas a temperança nos ensina que precisamos do equilíbrio entre o descanso e o desafio, entre o conforto e o crescimento. O treinamento de força merece atenção especial dentro desta jornada de rejuvenescimento porque representa uma das formas mais diretas de exercermos controle sobre aspectos fundamentais da nossa saúde que a maioria das pessoas acredita estarem completamente à mercê do tempo. Estudos científicos demonstram que após os 60 anos, perdemos naturalmente entre 5 e 8% da nossa massa muscular a cada década, se não fizermos nada para prevenir este processo. Este não é apenas um problema estético ou de vaidade, mas uma questão de independência funcional e qualidade de vida. Os músculos não apenas nos permitem mover e realizar tarefas cotidianas, eles funcionam como órgãos endócrinos que produzem substâncias anti-inflamatórias poderosas, protegem nossos ossos contra a fragilidade, regulam nosso metabolismo de glicose e mantêm nosso corpo aquecido e eficiente. Quando Sêneca escrevia sobre a importância de manter o corpo forte e saudável, ele não estava se contradizendo como filósofo que valorizava a mente acima de tudo. Ele reconhecia que um corpo debilitado limita severamente nossa capacidade de praticar a virtude e servir aos outros. Um homem de 70 anos que mantém força suficiente para carregar suas próprias compras, subir escadas sem assistência e brincar com seus netos no chão, possui uma liberdade que nenhuma quantidade de dinheiro pode comprar se o corpo já não responde.
A construção e manutenção muscular após os 60 representa um ato de justiça para conosco mesmo, honrando o instrumento que nos permite participar ativamente da vida, ao invés de apenas observá-la passivamente. A alimentação nutritiva constitui o terceiro pilar desta transformação. E aqui, a filosofia estoica nos oferece lições profundas sobre discernimento e escolhas conscientes. Vivemos mergulhados em uma cultura que transforma comida em entretenimento, em conforto emocional, em recompensa por um dia difícil, em praticamente tudo exceto aquilo que ela fundamentalmente é: combustível e material de construção para o organismo. A sabedoria prática nos convida a olhar para o prato com os olhos de um arquiteto que seleciona cuidadosamente os materiais para erguer uma estrutura que precisa durar e resistir às tempestades. Proteínas adequadas, aproximadamente 1 grama para cada quilo do nosso peso corporal, fornecem os aminoácidos essenciais que nosso corpo não consegue produzir sozinho e que são absolutamente necessários para reparar e construir tecidos. Gorduras saudáveis, provenientes de azeite extra virgem, abacate, peixes de águas profundas e oleaginosas, alimentam nosso cérebro, composto em mais de 60% por lipídios, e permitem a absorção de vitaminas fundamentais. A redução de carboidratos refinados e processados não se trata de seguir modismos alimentares, mas de reconhecer que estes alimentos modernos causam picos e quedas violentas de glicose e insulina que aceleram todos os processos de envelhecimento celular. Caldos de ossos preparados lentamente extraem colágeno, minerais e aminoácidos que fortalecem articulações, pele, cabelos e o revestimento intestinal. A hidratação adequada com água pura e não com refrigerantes ou sucos artificiais mantém cada sistema funcionando com fluidez. Marco Aurélio praticava a temperança não apenas em relação à quantidade de comida, mas principalmente em relação à qualidade e à intenção por trás de cada refeição. Ele perguntava a si mesmo se estava comendo para nutrir o corpo e a mente, ou simplesmente para satisfazer desejos passageiros que logo o deixariam vazio novamente. Chegamos agora a um momento de pausa nesta jornada de descoberta e transformação, e gostaria de convidá-lo para uma reflexão mais profunda sobre tudo que compartilhamos até aqui. Se você sente que estas palavras ressoam com algo verdadeiro dentro de você, se reconhece que existe uma sabedoria antiga esperando para ser redescoberta e aplicada na sua vida, considere se inscrever neste canal como um ato de compromisso consigo mesmo. Não estou pedindo sua inscrição por vaidade ou por números, mas porque acredito genuinamente que quando declaramos publicamente nossa intenção de crescer e aprender, quando nos conectamos com uma comunidade de pessoas que compartilham os mesmos valores de autodisciplina e busca por excelência, algo dentro de nós se fortalece. Os estoicos sempre valorizaram a importância de estar cercado por pessoas que nos inspiram a ser melhores versões de nós mesmos. Nos comentários abaixo, compartilhe qual destes hábitos ressoa mais profundamente com você neste momento da sua jornada. Ou conte sobre alguma experiência de superação em que você precisou exercer coragem para desafiar crenças limitantes sobre idade e capacidade. Quando compartilhamos nossas histórias verdadeiras, criamos pontes de conexão que nos lembram de que não estamos sozinhos nesta busca por uma vida mais plena e vigorosa. Sua experiência pode ser exatamente a fagulha de inspiração que outra pessoa precisa para dar o primeiro passo em sua própria transformação. O quarto hábito essencial para reverter o envelhecimento trata de algo que nossa sociedade moderna sacrificou quase completamente em nome da produtividade e do entretenimento constante:
o sono profundo e verdadeiramente reparador. Enquanto dormimos, especialmente durante as fases de sono profundo, ocorre um processo extraordinário que os cientistas chamam de sistema linfático, uma espécie de sistema de limpeza cerebral que remove toxinas acumuladas durante o dia, incluindo proteínas mal formadas associadas a doenças neurodegenerativas. É também durante o sono profundo que o hormônio do crescimento atinge seus picos mais elevados, permitindo que todo o processo de reparo e regeneração celular aconteça com máxima eficiência. Memórias são consolidadas, emoções são processadas e integradas. O sistema imunológico se fortalece contra invasores microscópicos. Mas para que tudo isso aconteça adequadamente, precisamos criar as condições ideais. Escuridão total que permite a produção adequada de melatonina, temperatura ambiente entre 16 e 19 graus Celsius, que facilita o resfriamento corporal necessário para o sono profundo, e a ausência de telas luminosas pelo menos 2 horas antes de deitar, para que a luz azul não sabote nossa química cerebral. Sêneca escreveu que o sono não deve ser visto como tempo perdido, mas como um intervalo sagrado, onde a natureza restaura nossas forças para enfrentarmos um novo dia com vigor renovado. O quinto e último hábito pode surpreender aqueles que esperam apenas recomendações físicas e nutricionais. Mas os estoicos sempre compreenderam que o ser humano não é apenas um corpo que precisa de manutenção, mas uma criatura social que encontra significado e propósito através das conexões genuínas com outros seres humanos. A solidão crônica e o isolamento social, segundo pesquisas científicas recentes, causam danos à saúde comparáveis a fumar 15 cigarros por dia, elevando níveis de inflamação sistêmica, aumentando riscos cardiovasculares e acelerando o declínio cognitivo. Mas conexão social não significa simplesmente estar fisicamente próximo de outras pessoas, ou acumular centenas de contatos superficiais em redes sociais digitais. Estamos falando de relacionamentos significativos, onde existe reciprocidade genuína, vulnerabilidade compartilhada e senso de pertencimento a algo maior que nós mesmos. Ter um propósito claro, uma razão para levantar da cama todas as manhãs que transcenda nossas necessidades individuais imediatas, protege contra declínio cognitivo e reduz riscos de Alzheimer em aproximadamente 50%. Quando servimos aos outros de maneira autêntica, quando nos sentimos parte de uma comunidade que nos valoriza e onde também contribuímos ativamente, nosso corpo libera oxitocina, um hormônio que não apenas nos faz sentir bem emocionalmente, mas que possui efeitos anti-inflamatórios mensuráveis e fortalece nossa resiliência física. Marco Aurélio, mesmo sendo o homem mais poderoso de seu tempo como imperador de Roma, escrevia constantemente sobre nossa natureza social e sobre como fomos feitos para cooperar e nos apoiar mutuamente. Ele reconhecia que o isolamento não apenas empobrece a alma, mas enfraquece o corpo de maneiras que nenhum remédio consegue reverter completamente. Integrando estes 5 hábitos em uma rotina diária coerente, começamos a viver de acordo com princípios estoicos profundos, enquanto simultaneamente ativamos mecanismos biológicos de rejuvenescimento que a maioria das pessoas acredita serem impossíveis após os 60 anos. Imagine acordar naturalmente com os primeiros raios de sol, bebendo um copo grande de água pura e praticando alguns minutos de respiração consciente para centrar a mente antes que o turbilhão do dia comece. O período matinal transcorre em jejum inteligente, permitindo que a autofagia continue seu trabalho de limpeza celular, enquanto você se dedica a atividades mentais ou criativas que não exigem esforço físico intenso. Por volta do meio-dia,
A primeira refeição do dia chega rica em proteínas de qualidade, vegetais coloridos e gorduras nutritivas que saciam profundamente sem causar os picos de insulina que trazem sonolência e névoa mental. A tarde oferece o momento ideal para o exercício de alta intensidade, quando a temperatura corporal está naturalmente mais elevada e a coordenação motora atinge seu pico. Sessões curtas, mas desafiadoras, de intervalos intensos, seguidas por treinamento de força progressivo que respeita os limites do corpo, enquanto gentilmente os expande semana após semana. A última refeição acontece antes das 19 horas, dando ao sistema digestivo tempo generoso para processar completamente os alimentos antes que o corpo entre em modo de reparação noturna. As horas que antecedem o sono tornam-se um ritual sagrado de desaceleração. Luzes suavizadas, temperatura do ambiente reduzida, talvez leitura de textos que elevam o espírito ou conversas significativas com pessoas queridas, e jamais a luz azul agressiva de telas eletrônicas que sabota a química cerebral preparatória para o descanso profundo. A implementação destes hábitos exige sabedoria prática e temperança, duas virtudes estoicas fundamentais que nos protegem contra o entusiasmo excessivo que leva ao fracasso rápido. Não tente transformar completamente sua vida de um dia para o outro, pois esta abordagem quase sempre termina em frustração e abandono. Em vez disso, escolha um único hábito para começar. Geralmente, o jejum inteligente funciona bem como ponto de partida, porque não requer equipamentos especiais ou mudanças dramáticas na rotina, apenas um ajuste no horário das refeições. Dedique 2 a 3 semanas, dominando completamente este primeiro hábito, até que ele se torne natural e automático, uma parte integrada de quem você é. Somente então adicione o segundo hábito, talvez incorporando caminhadas rápidas com intervalos de intensidade algumas vezes por semana. Gradualmente, ao longo de alguns meses, todos os 5 hábitos estarão tecidos no tecido da sua vida diária. Não como imposições forçadas que exigem esforço hercúleo constante, mas como escolhas naturais que fluem de uma compreensão profunda do que realmente nutre e fortalece o organismo humano após os 60 anos. Para medir seu progresso nesta jornada de rejuvenescimento, observe marcadores tanto subjetivos quanto objetivos. Preste atenção em como você se sente ao acordar. Existe uma energia natural ou você ainda arrasta-se para fora da cama com dificuldade? Sua claridade mental melhorou com pensamentos mais nítidos e memória mais confiável? A qualidade do seu sono aprofundou-se, permitindo que você acorde genuinamente descansado, ao invés de simplesmente menos cansado. Sua força funcional expandiu-se, facilitando atividades cotidianas que antes pareciam desafiadoras. Sua flexibilidade e amplitude de movimento aumentaram, reduzindo dores e desconfortos. Além destas observações subjetivas, exames laboratoriais simples podem confirmar as transformações internas. Glicose em jejum, idealmente abaixo de 100 mg por decilitro, hemoglobina glicada abaixo de 5,7%, indicando controle glicêmico excelente nos últimos meses. Proteína C reativa, abaixo de 1 mg por litro, sinalizando inflamação mínima, e pressão arterial próxima de 120 por 80 milímetros de mercúrio, demonstrando saúde cardiovascular robusta. Chegamos ao final desta jornada de descoberta juntos, e meu desejo mais profundo é que você não veja estas palavras como apenas mais um conteúdo que passa pelos seus olhos e desaparece na vastidão da internet. Os ensinamentos estoicos nos lembram que conhecimento sem aplicação é meramente entretenimento filosófico, mas conhecimento transformado em ação diária torna-se sabedoria vivida, que muda destinos.
Se este conteúdo tocou algo verdadeiro dentro de você, se sente o chamado para reclamar seu direito de viver com vitalidade e propósito, independentemente do número que aparece no seu documento de identidade, então inscreva-se neste canal e ative as notificações para continuar recebendo ferramentas práticas baseadas em sabedoria milenar. Mais importante ainda, desça até os comentários agora mesmo e compartilhe sua reflexão mais honesta. Qual obstáculo mental você precisa superar para implementar estes hábitos na sua vida? Que história de transformação você carrega que poderia inspirar outra pessoa que está hesitando em dar o primeiro passo? Sugira temas relacionados à filosofia prática que você gostaria que explorássemos juntos nos próximos conteúdos. Esta não é apenas uma audiência passiva, mas uma comunidade de aprendizado mútuo, onde cada voz importa e cada experiência contribui para o crescimento coletivo. Lembre-se das palavras de Marco Aurélio. O impedimento para a ação avança a ação. O que fica no caminho, torna-se o caminho. Seus desafios atuais não são punições cruéis do destino, mas oportunidades disfarçadas para desenvolver exatamente as virtudes de coragem, temperança e sabedoria que tornam a vida verdadeiramente digna de ser vivida.